Vamos lá, nosso assunto de hoje, nossa encrenca a ser desenrolada é como definir público-alvo, persona, nicho, principalmente esses três termos, que é muito usado no marketing, né? Marketing bom, marketing ruim, de todo jeito esses termos aparecem. E como a gente já falou aqui em outras vezes, uma das nossas tarefas é esmiuçar aqui os termos, o que é cada conceito desse, como que a gente pode usar na prática. A ideia é definir quem que vai estar ali assistindo a sua aula digital, né? Quem vai entrar na sua sala digital. Qual é o Exatamente. público que está ali sentado, prestando atenção no que você está falando. Lembrando que a gente pode estar pensando assim numa aula, num curso ou num pequeno conteúdo também, né? Um Exato. conteúdo digital. Esse aqui é o assistente de conteúdo, é o programa que te ajuda a educar e gerar negócios na internet. Eu sou o Charbel Chaves. Eu sou o Lira. O que você acha que as pessoas pensam que é público-alvo? Qual que é seu palpite assim do senso geral? Do que eu tenho observado, também das minhas reflexões e confusões sobre o tema. Primeiro que confunde bastante os termos público-alvo, nicho, persona, cliente, tudo fica meio confuso. Eu não sei se é sinônimo, ou eu não sei se são coisas diferentes mesmo. E eu percebo que as pessoas cometem erros em relação a isso, de não saber quem é o público-alvo, não definir, achar que ela vai falar com todo mundo. Às vezes quando a gente começa a criar conteúdo, geralmente o nosso primeiro público são nossos mais Próximos, próximos, né? familiares e amigos. E a gente acha que eles são nosso público e pessoas iguais a eles vão consumir nosso conteúdo automaticamente. Outro erro, achar que pessoas iguais a mim, Isso, eu acho que esse erro é mais frequente até. iguais a mim, que é o produtor, criador de conteúdo, é realmente o meu público-alvo. É. Então, homens de 35 anos, com esse perfil, com esse objetivo de vida, com esse arranjo familiar, é o meu público-alvo. Exato. Às vezes não. Eu acho que isso é um erro comum. E é por aí vai que eu tenho percebido. Ó, eu acho que essas palavras, ó, vou listar aqui, ó. Público-alvo, persona, avatar, nicho, Avatar. né? Então, a primeira coisa Já que eu ouvi queria essa. destacar desse grupo todo é o nicho. Nicho não tem a ver com pessoas, tem a ver com atividade. Então, assim, quando eu falo nicho, é o que eu faço, tá? É o conjunto de coisas que eu faço, que eu entrego, é a atividade. Por exemplo, eu estou no nicho, eu atuo em vários nichos da fotografia. A fotografia já é um grande nicho, né? É a produção de imagens técnicas. Existem outras imagens técnicas? Existe, por exemplo, aparelhos de raio-x. São máquinas de produzir imagens técnicas. Só que um técnico de raio-x não é exatamente um fotógrafo, mas é um nicho lateral ali. Né? Tem equipamento também, tem alguns dos princípios técnicos são os mesmos, mas dentro da fotografia a gente ainda tem o que a gente chama de nichos da fotografia. Fotografia de casamento, fotografia de produto, fotografia de esportes, de eventos corporativos, de retratos e assim. Né? Então o nicho é o campo de atuação. Tá? É diferente das outras palavras que a gente elencou aqui, que tem a ver com as pessoas. Ótimo. O meu, particularmente, apesar que o meu já está se misturando com esse canal. Vou começar de novo. O meu campo de atuação de produção de conteúdo seria esse canal aqui, o assistente de conteúdo, que é o campo de atuação de conteúdos e futuramente produtos digitais que tratam de conteúdo educativo e Para empreendedores. para Isso. empreendedores, educadores, professores. Mas o que a gente faz aqui é preparar um conteúdo educativo para as pessoas que querem preparar conteúdo. Exato, Né? A gente ensina a ensinar. exato. Né? No âmbito digital. Então ainda tem essa coisa do nicho, que o nicho tem um âmbito. Tem um Onde recorte, certo? Não tem tem um recorte. Ele tem as atividades e onde ele acontece também. joia. Então, assim, a gente pode fazer assim: eu sou um professor de educação física de escolas, por exemplo. Ou sou um professor de educação física, preparador personal, preparador de bodybuilders. Eu sou professor de educação física, mas são nichos diferentes dentro da educação física, né? Entendi. Outra coisa que a gente precisa pensar é que nas outras palavras a gente tem ângulos de visão. Eu gosto dessa ideia porque essa ideia vem da fotografia, né? A gente tem lentes que vêm mais largo,
lentes que vem um pouco mais estreito e lente que vem bem estreitinho, que a gente pega aquele passarinho que está lá no fim do mundo. Então são ângulos de visão. Para quem é fotógrafo, seria uma lente grande angular, uma lente normal e uma lente teleobjetiva. Essas outras palavras são isso. Então, o público-alvo, aliás, o mercado consumidor, quando a pessoa fala assim, mercado consumidor de tal coisa, é uma grande angular. Então, assim, o mercado consumidor de viagens para o Nordeste é um grande público, né? Eu ponho um monte de tipos de gente aí dentro. Pessoas solteiras, pessoas com famílias grandes, com famílias pequenas, jovens que viajam em turmas, público gay. Então, você tem um monte de Pobre, rico. dependendo do local que a gente vai, né? Sim. Então, quando eu falo assim, o público consumidor é bem amplo. Quando eu falo público-alvo, a própria palavra de alvo já fecha um pouco a coisa. Não é atirar em qualquer lugar. Tem um certo alvo, né? Então, o público-alvo é um público, por exemplo, um público regional. Eu vou atender noivas, ou seja, a gente pressupõe que a maioria, não todas, mas a maioria das noivas estão ali abaixo dos 30 anos. Né? A maioria dos casamentos acontece com mulheres abaixo dos 30 anos. E na região de Campinas. Então, são mulheres nesta situação da vida, nessa ocasião da vida, numa região geográfica específica. Então, esse é um público-alvo. Agora, se eu falar assim, ó, eu sou um fotógrafo de noivas judias. Já pus um elemento aqui que não é só um elemento simplesmente de demografia básica. Já é uma coisa mais específica. Ou, por exemplo, eu faço casamentos na praia. Então, pus um outro elemento, assim, casamentos, qualquer tipo de casamento, mas, assim, os casamentos que acontecem nesse tipo de cenário, na praia. Então, já ficou, não é qualquer casamento, já é menor do que o conjunto todo de casamentos, né? Casamentos pet. Tem uma aluna que já fez casamento pet, um cachorrinho, e vai ter a cerimônia. É grana igual casamento de gente, né? Então, Essa eu não sabia. Então, casamento pet é casamento, mas é outro tipo de casamento, Entendi. é mais restrito, né? É um público-alvo mais restrito. É um público-alvo. Quando a gente tem um público-alvo bem detalhado, bem especificado, a gente chama isso de persona. Por exemplo, no meu caso, eu dou aula de mentoria para fotógrafos. Há uns anos atrás, eu percebi que num determinado período, eu estava atendendo 8 em cada 10 alunos da mentoria para fotografia, eram mulheres entre 35 e 45 anos, com filhos pequenos, quase todas tinham 2 filhos pequenos, moravam em condomínio, na região de Campinas, a maioria dos maridos trabalhavam na área de TI, e elas tinham outra formação acadêmica, mas deixaram de exercer a formação por causa dos filhos pequenos e agora queriam voltar para o mercado. Ou seja, esse conjunto de informações de um grupo de clientes é o que a gente chama de persona ou avatar. Persona e avatar é sinônimo. Certo. Mas público-alvo e persona não é sinônimo. E eu já ouvi falar você pode até criar nomes, né? Criar personagens mesmo. Isso, exatamente. Persona, tecnicamente, é um personagem semi-fictício. Certo. Por quê? Porque o ideal é você criar uma ficha, como se fosse a ficha de alguém, assim, com uma fotinha, pode ser um avatarzinho, né? Mas inventado, né? Inventado e dá um nome. Essa aqui é a Márcia. Certo. Então eu tô atendendo 80% de Márcias. Por que é semi-fictício? Porque eu posso pegar aquela ficha e lembrar de alguém da realidade que se encaixa perfeitamente naquela ficha. Né? Então a persona, ela é bem mais específica do que o público-alvo. E a persona é muito útil por isso, por ser específica. A gente pode até falar mais à frente. Tá. Você acha que clareou um pouco? Clareou muito, já surgiu uma baita dúvida aqui, não sei se vou cortar seu roteiro, mas como a gente define essa persona no chute, e essa pergunta pode ser mais pro público-alvo, assim, o meu público-alvo, uma persona é meio no chute, eu vou... Não, você foi exatamente no roteiro que eu queria tratar. Foi sem querer. Não, que é assim, ó. Você, depende da fase que você está com o seu negócio. Vamos pensar quem vai começar. Vai começar do zero. Então, por exemplo, você fala assim, ó. Vou começar uma padaria padrão, não uma padaria gourmet, uma padaria padrão, que tem ali 8 tipos de pãezinhos, num bairro.
Quem que é o público-alvo dessa padaria? Todo mundo que mora no bairro e que come pão, que não é resistente a glúten. Então, todo mundo vai passar na porta, é público-alvo. Certo. Agora, conforme o negócio anda, você percebe, por exemplo, que mais da metade do seu público-alvo ou dos moradores daquele bairro são pessoas da terceira idade. Entendeu? Então já é mais específico do que todo mundo que come pão. É todo mundo que come. Pode ser que na casa dele tenha crianças, mas quem vem comprar é o cliente. O comprador. Né? Uhum. Então o comprador, o cara pagante, é pessoas da terceira idade, por exemplo. Então, saber mais detalhes desse público é muito legal, por quê? Porque você pode preparar o ambiente de maneira mais agradável, pode evitar ter degraus, por exemplo, Sim. né? Pode ter cores mais pensadas para o gosto médio dessas pessoas, a linguagem. Talvez se você puser uma pessoa da terceira idade atendendo no balcão, talvez para esse público fique mais conectado. Né? Se é uma criança, se o seu público é de crianças pequenininhas, por exemplo, um ambiente todo colorido, com algum brindezinho divertido e com gente que tem mais essa pegada com criança pequena, seria uma boa estratégia. Entendi. Então, saber conhecer as personas do seu negócio, e cada negócio pode ter mais de uma persona. Geralmente não vai ter mais que 3, 4 personas. Mas assim, você vai começar a distinguir personas no seu negócio. Conforme o negócio anda, elas aparecem. Aí você vai se relacionando, conversando, aí você consegue, definir aqui. Essa minha persona é a Maria, tem tal idade, tem tantos filhos, tem tantos netos, e esse é o perfil médio do meu comprador. Exatamente. Então, a partir de uma observação, de um relacionamento que eu fiz previamente, eu defini a persona. Quando o negócio começa, a gente tem duas maneiras de fazer. Uma é uma maneira meio ruim, que é simplesmente pressupor e... No chute mesmo. No chute. Tem algumas coisas que são mais fáceis de pressupor, né? Você abre um consultório de obstetrícia, o público-alvo é óbvio, né? Não vai aparecer homem lá, né? Então, agora, outras coisas são mais variáveis um pouco. Você pode, por exemplo, definir que você quer abrir uma oficina mecânica para atender prioritariamente mulheres. Né? Então você vai criar um marketing, mesmo abrindo a empresa, você vai criar um marketing mais feminino, mais atrativo, mais magnético para mulheres. Você vai falar que a oficina é para mulheres, talvez as profissionais da mecânica elas sejam mulheres, seja uma boa pedida. Vai ter uma sala de espera diferente. Né, vai ter determinadas promoções, determinados brindes, determinada maneira de falar com as clientes. Né? Porque assim, o público que compra carros, o público feminino que compra carros é muito grande. É uma burrice não atender bem e eu diria mais assim, não atender de maneira específica, especial esse público. Sim. E traduzindo isso para criação de conteúdo digital. Vou falar um pouquinho do que a gente está vivenciando. A gente está criando conteúdo aqui, esse canal, imaginando um certo público. A gente imagina que a gente vai pegar a pessoa que tem ali um certo conhecimento, seja ele autodidata ou diplomado. Ela tem o intuito de criar um projeto, um negócio digital paralelo. Um extra ali, para ela começar a talvez... Um projeto que vai andando, né, com a profissão que ela tem. Exato, E a gente imagina que é uma pessoa, assim, adulta, mais ou menos, mais de 30 anos. Eu tô imaginando bem como eu sou, né? Pode ser um erro grande. 35 anos, o cara ou a mulher ali tem uma profissão, às vezes é médico, ou é um profissional liberal, ou um professor de letras, enfim, ela quer ensinar na internet, e ela também quer empreender através disso. Eu tô pensando nisso. Esse é o público. A gente não fez muito esse exercício assim, de pôr no papel, de pesquisar e tudo mais. E eu acho que as pessoas vão passar por isso também. Qual que seria o caminho? Eu acho que o caminho é assim, a gente não fez, mas tem uma questão, uma particularidade nesse nosso projeto aqui, que é o seguinte, a gente tem um conteúdo que é transversal a muitos nichos. Exato. Todo mundo que é empreendedor de qualquer nicho pode se beneficiar do nosso conteúdo aqui. Né? É como eu vender pãozinho, né? Todo mundo
come pãozinho. Mas o que vai acontecer? Com o tempo, com o passar do canal, conforme o pessoal for interagindo aqui, aliás, lembrando, pessoal, deixa comentários, perguntas, críticas, Sim. que isso ajuda muito a gente justamente a refinar o conteúdo. Suponha que a gente perceba que a gente tem 80% de público feminino, empreendedoras. Então, o que a gente vai começar a fazer? Pesquisar quais que são os problemas que atingem mais esse público. Porque o mundo não é igual para homens e mulheres, não é igual para velhos e jovens, não é igual para negros e brancos. Então, a gente precisa entender qual que é as proporções do nosso público e procurar conteúdos para atingir, para ajudar o público, né? Pode Certo. ser que não, por exemplo, pode ser que a gente fale assim, não, tá parecendo muito moçada, né? Até 25 Mais jovens anos, que a gente. 28 anos mais jovens que a gente. Eu tô com 47, você tá com 35, a gente já é de gerações diferentes. Se aparece muito público de 23, 25, é a geração dos meus filhos, entendeu? Então vai ser outra linha de pesquisa, de preparo de material. Talvez a gente mude, talvez o cenário, talvez mude um pouco a periodicidade. A gente vai começando a entender. Mas por quê? A gente pôs o trem para andar e agora nós vamos lendo o nosso cliente, né? Então faz parte da estratégia colocar o projeto para andar com e certeza. depois começar a ler qual está sendo o público. Isso é inteligente, isso não é errado. Eu mesmo. acho que isso é inevitável também. Inevitável. E assim, Perfeito. Você só consegue. O melhor jeito de definir a persona ou as personas do seu negócio é se relacionando com os clientes. Então você começa a notar que tem muito cliente de determinado perfil. E aí você começa a direcionar ou burilar ou melhorar a linguagem, principalmente, a abordagem dos assuntos para aquele perfil, para ficar mais agradável aquele perfil. Não só mais agradável, mas eficiente na transmissão do que você quer transmitir. Perfeito. Agora, eu acho que tem a maneira ruim de definir persona, que é chutar, mas às vezes você não tem outra coisa para fazer. Tá começando, tá do zero, você é meio sozinho no mercado, tem que chutar. A outra é você, que eu acho muito inteligente, que é você que está começando, pesquisa os seus concorrentes. Pega as pessoas. Eu sou professor de fotografia, eu tenho 12 fotógrafos que eu acompanho insistentemente. 4 do Brasil, 8 do exterior. Que são os 12 fotógrafos que eu conheço, que eu considero os melhores fotógrafos. O pior deles é melhor do que eu. Então, assim, é quem eu quero ser quando eu crescer, entendeu? Então, assim, esses caras eu sigo para e passo, eu vejo tudo que eles produzem, todas as estratégias de marketing, o que publica no blog, o que põe na rede social, o estilo. Tem alguns deles que não têm o meu estilo de comunicação, mas ainda assim eu observo o conteúdo, as analogias, a didática, a maneira de se vestir, a maneira de falar. Eu fico colado nesses caras. Eu não vou ficar seguindo cara pior do que eu. E eu acho que todo mundo precisa fazer isso, ter uma listinha de pelo menos 3, 4 concorrentes que são os tops. Você fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Referências mesmo, né, no mercado. Referências sempre acima de você. Para de gastar tempo brigando, discutindo, conversando, se importando com quem tá para trás. A corrida é para frente, né? E você observa também quem é o público desses seus concorrentes? Exatamente, essa é uma boa sacada, porque hoje quase todos os canais de comunicação de marketing têm interação, né? Você tem o comentário nos vídeos do cara, você tem o Instagram, você tem no Instagram você consegue saber quem que ele segue, né? Então você tem as perguntas que o pessoal tá fazendo nas caixinhas de perguntas deles. Os destaques, geralmente no Instagram lá, os profissionais deixam as perguntas mais frequentes ou coisas que ele considera importante. Se aquele cara tá considerando tal coisa importante, o outro também tá, eu preciso prestar atenção nisso, né? Pode ser que eu também tenha que considerar, ou pode até ser assim, ó, vou falar de alguma coisa que eles não estão falando. Posso achar uma fresta no mercado. Então, assim, eu acho que a segunda estratégia de traçar persona, que é muito legal, é colar nos concorrentes. Para de ver os concorrentes como um inimigo e veja como uma inspiração e alguém a ser batido. Mas não é um inimigo, ele é um desafio na sua vida, né? Eu quero concorrer com gente boa, né? Então, essa é uma outra coisa. E a terceira e mais legal, mais sofisticada, mais eficiente em tudo, é estatística dos seus atendimentos. Quanto mais gente você atender, mais informação está entrando no seu banco de dados.
E às vezes a gente fala esse negócio de dados e análise de dados, as pessoas acham que é uma coisa muito sofisticada, mas eu vou dar um exemplo de como que um pequeno exemplo de como que eu faço. No primeiro contato com o meu cliente, eu já faço uma coleta de dados. A primeira pergunta que eu faço para qualquer cliente de fotografia é: como que você ficou sabendo de mim? E eu tenho uma planilha já há uns 6 anos que tem 5 colunas. Redes sociais, indicação, venda direta, ou seja, ele me encontrou em algum lugar e a gente conversou. Marketing pago, tráfego pago, ou SEO, algum conteúdo que ele viu meu gratuito na internet. Então, todo mundo que eu atendo, a primeira coisa que eu falo: como que você ficou sabendo de mim? E faço um xizinho ali. É uma planilha besta, assim, de coisa. No final do ano dá umas 300 linhas e eu somo o que que deu. E sempre dá mais ou menos a mesma proporção. E aí, essa informação, o que que ela me serve? Ó, as pessoas estão me encontrando mais em determinado meio, né? Então, minha persona frequenta mais esse meio. Ela é mais suscetível a esse meio de comunicação, né? Legal. E acho que identificar também as lacunas, que você falou, frestas, né? Lacunas do que você não percebe que seus concorrentes estão fazendo, é uma baita forma de também Diferenciação, de se ocupar mercado. diferenciar, né? Porque você está criando conteúdo, você já sabe que tem muita gente ali, você percebeu que o público é o mesmo público que você quer alcançar, mas identificando a lacuna, você consegue diferenciar e chamar esse público para você. Daí as pessoas vão perceber que, ele é ali, aquela pessoa, aquele novo criador, ele tem o mesmo assunto, mais ou menos, mas ele fala ou ele traz coisas que os outros não trazem. Exatamente. Então vou segui-lo, vou acompanhá-lo e eventualmente vou comprar dele também. Tem uma definição de empreendedor que eu gosto muito. Tem várias, né? Você pega os livros de marketing, todo mundo tem uma definição muito legal. Tem várias legais. Mas uma que eu acho muito pé no chão é assim, ó: empreendedor é o cara que resolve problema. Adoro essa coisa. Porque o mundo é cheio de problemas. Da hora que você acorda até a hora que você dorme, o que a gente faz é resolver problemas na nossa vida pessoal, né? Eu acordo e lavo o rosto por quê? Fazer o lavar o rosto é para solucionar um problema. Eu tomo café por quê? Porque tem outro problema, né? Tudo pode ser resumido, vamos dizer assim, a probleminhas. E muitas vezes a sociedade convive com problemas e não percebe que é um problema, até o dia que chega o empreendedor e traz a solução. Porque estava todo mundo acostumado com o problema. Em vez de solucionar o problema, as pessoas estavam convivendo com o problema, né? Então, eu acho que uma coisa muito admirável em muitos empreendedores históricos, assim, que ficaram muito famosos, é isso: eles terem enxergado o problema. E uma maneira mais prática, mais possível de enxergar o problema é falar assim: ver o que está todo mundo sendo atendido. Tem alguma coisa que ninguém olhou? Porque às vezes quando você vê tudo que existe, às vezes te dá um insight do que ainda não existe para ser feito, né? E às vezes tem um problema ali. Nossa, na área de qualquer área, garanto que qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui na sua própria área vai pensar assim: ó, o que passou a existir há pouco tempo que não existia antes e que facilitou a vida de todo mundo, né? Por exemplo, ó, até a década de 60, 70, as câmeras fotográficas só tinham foco manual. Uma ou outra tinha alguma coisa parecida com foco automático. Mas hoje em dia a gente usa o foco manual da câmera para coisas muito específicas, né? Você fala assim: nossa, o foco automático ajudou muito, né? O celular, você pode pensar que um tablet, por exemplo, era o equivalente a um casamento de uma televisão com um caderno, né? Uma coisa para você escrever e para você assistir. É um remix da coisa. Mas agora ele é portátil, ele cabe na sua bolsa. Um celular menor ainda, né? Agora, tem coisas que apareceram não porque solucionou um problema diretamente, mas assim um desejo. Então, tem empreendedores que criaram o desejo, e aí, quando você tem um desejo, você tem um problema, né? Que é a satisfação do desejo. Então, às vezes, tem coisa que criou um desejo, que aí você agora dá a solução para o desejo criado, né? É mais ou menos como o cara inventar a solução para um problema que não existia antes, né? Então, Ninguém tem o problema de precisar tomar refrigerante, mas daí eles criaram o desejo de tomar uma Coca-Cola geladinha, né? Será que o primeiro... Eu não sei a história dos refrigerantes, mas será que os primeiros não eram quentes e sem gás?
Aí depois alguém fala assim, nossa, isso aqui vai ficar mais legal se tiver umas bolinhas, né? Muda a Aham. textura, né? Pode ser, não sei, não fui atrás da história, mas os produtos evoluem também, né? Sim. E- Então tem essa coisa, às vezes o primeiro produto nem é tão desejado, mas aí chega o segundo, ele dá uma melhoradinha e esse segundo fica desejado, né? E um exemplo disso que você falou é canal de finanças tá tendo de monte na internet. Às vezes quem tá ouvindo pensa em criar conteúdo nessa área. Uma forma de se diferenciar em termos de público e persona é olhar para quem são os perfis de pessoas da sociedade que não estão sendo alcançadas por Exato, esses canais. exato. Eu não sei, mas talvez tenha um pouco canais para aposentados. Pode E ser. aposentados precisam saber Investimentos para aposentados, já de pensou? finanças, sim. É. Para crianças eu já vi que já tem canais para criança, na verdade para os pais de crianças pequenas, né? Orientar os pais, os filhos, né? Então você pode observar e criar esse público-alvo bem distinto da maioria e criar É. conteúdo específico para eles, né? Quer ver uma coisa que até há pouco tempo eu ouvi um canal, eu não vou me lembrar, mas se eu achar a gente põe no comentário aqui. Um canal de um cara que ensinava a fazer manutenção doméstica, mas para o público feminino solteiro. As mulheres, moças, às vezes que vêm para a universidade, mudam de cidade, vão para um Sim. apartamento, ou pessoas que são mulheres e solteiras de qualquer idade e que não querem ficar dependendo de ficar chamando alguém para fazer esse serviço, trocar uma Algo resistência, que é básico, que uma coisa poderia básica. fazer Ela fala assim, sozinho. cara, não é uma coisa assim que. Não é coisa só de homem. Qualquer pessoa Uhum. instruída, corretamente ensinada, aquilo pode trocar uma resistência de chuveiro, né? Não é uma. Não é um grande esforço físico, não é não tem a ver com gênero, né? Uhum. E aí você fala assim, mas por que que ninguém ensinou antes, né? Era uma lacuna de mercado, né? Faz tempo que eu não pesquiso, mas deve ter vários hoje em dia. Boa, Chaves. Para salvar na memória e sair daqui com um conceito bem guardado, qual que você quer destacar ou relembrar? Ó, eu acho que assim, o nicho é a atividade em um certo âmbito, né? Então é o que faço, onde faço, né? Isso é nicho. E público-alvo e persona se diferenciam pela amplitude. Público-alvo é bem amplo, bem sem detalhes, e persona por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar na cabeça. Vamos pensar assim, ó, persona é a Márcia. A Márcia é mãe com filhos pequenos, ela tem entre 25 e 35 anos, ela tem terceiro grau completo, mas ela não exerce a profissão porque ela resolveu parar de trabalhar para se concentrar mais fortemente na educação das crianças pequenas. Ela tem o desejo, isso é uma coisa importante em persona, entender os desejos da persona. Ela tem o desejo de ter uma autonomia financeira, ela quer colaborar financeiramente também para a economia do lar dela. O marido apoia essa iniciativa, ela não quer fazer outra faculdade, ela tem hábitos domésticos de decorar a casa, ela gosta de viajar, ela gosta de artesanato. Então, por exemplo, a Márcia, essa Márcia que eu estou descrevendo, é público-alvo do meu curso de fotografia. Porque ela já gosta de coisas que têm a ver com arte, bom gosto, fotografia, crianças, documentar as coisas da família. Então você veja que esses. Aí eu começo a pensar assim: como que a Márcia toma decisão de compra? Isso é importante na persona. Esta pessoa que mora em condomínio, tem renda familiar de tal valor, tem crianças pequenas, ela compra mais por impulso, ela compra na Amazon, ela compra no Mercado Livre, ela usa o mercado local. Como é que é? Entendeu? Então, entender todos esses detalhes me dão subsídios para poder atingir a Márcia. Então, público-alvo, guardar na memória, público-alvo é bem amplo e não tem esse monte de informação. Público, persona ou avatar é bem específico, me dá boas dicas de como agir com a minha empresa, com o meu conteúdo, inclusive. Perfeito. Chegamos na última página. A última página. A última página. Vamos deixar mais light a última página? Vamos. É... Sabe uma coisa que muita gente pergunta de persona? hum, É se quando a pessoa percebe que tem 10 personas no negócio dela. Ah, tá. Várias pessoas diferentes, assim. É, Eu acho que o meu negócio é um pouco assim. O meu negócio de... Que eu tenho a empresa de fazer... Crio vídeos, né? Vídeos, canais no YouTube
E eu percebo, vem médico, vem um empresário que quer De várias áreas, né? Todo mundo de áreas variadas. de áreas variadas. Tem um professor de inglês, tem uma médica, tem um empresário que está fazendo um projeto pessoal artístico. Tem É duas muito maneiras variado. de encarar isso aí, ó. Eu acho que não tem negócio que tem 10 personas. Tá bom. É assim, ó, quando tem essa variável, que é a profissão do cara, você tira isso da ficha. Ou você põe num grupo que é, profissional liberal. É Tá bom. o cara que tem uma formação que ele exerce aquela profissão da formação. Ele é contador, ele é advogado, ele é médico, ele é artista. Eu penso para um professor de inglês. Tipo, todo mundo vai precisar de aula de inglês. O médico, o Exato. adolescente. Então tem coisas ali nessa persona que vai ficar muito variado e vai dar uma confundida, né? Então, se você encarar que não existe empresa com 10 pessoas, porque eu acho assim, é saudável você pensar em 3 ou 4. Porque Tá o que é útil na ideia da persona? É você pensar assim, ó, 80% do meu público é tal persona, ou 50% do meu público é tal persona. Os outros 50% vai ser outra persona, ou outras duas personas. Se sobrar uns 10% ali que é uma mistureba, não é tão relevante no pensamento, entendeu? Você vai ter atendimentos mais específicos ali. Deixa acontecer. Mas, por exemplo, no seu caso, que você ajuda o pessoal a produzir conteúdo em vídeo, quase 60% do público tem terceiro grau completo. Tem uma profissão de universidade. Ah, sim, entendeu? Verdade. Tem. Então, isso seria uma persona. Você faz esse recorte dessa persona. Por quê? Porque para esse tipo de público, um tecnicismo da profissão vai estar sempre presente, então você vai ter que dar uma estudadinha naquele tecnicismo para você não ficar boiando, né? Para você ajudar ele a traduzir para o público dele. Sim, sim. Quer ver uma profissão que é uma encrenca, mas é um desenvolvimento incrível, é jornalista. O jornalista, ele não é médico, ele não é mecânico, ele não é cientista, mas ele tem que entender disso, às vezes, tanto quanto o cara. Um pouquinho de tudo. Para traduzir. Para traduzir. Né? Porque para traduzir. Verdade. Então, e isso não ensina na faculdade de medicina. O pessoal de odonto, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de contato, fala assim, cara, ninguém ensina a gente a administrar o consultório na faculdade de medicina. Contabilidade do consultório. Custava ter uma matéria de consultório. E é verdade. Sim. Né? Uhum. Agora... E o lance de você identificar as personas te ajuda nas estratégias de marketing, de vendas... Te ajuda nisso? Ajuda muito. Você consegue mapear quem são as pessoas, a maioria do tipo de pessoas que aparece para você. Você desencana daqueles fora da curva que aparece. Aquelas que são um grupo pequeno, né? Grupo pequeno. Deixa quieto. Mas eu percebi que a maioria aparece ensino superior, ou às vezes a maioria aparece profissional da saúde, por exemplo. E aí você decide... Profissional da saúde eu já chamaria assim de uma persona. Uma persona. E aí você decide investir grana mesmo no marketing para essas pessoas, para chamar mais. Não só o marketing, mas tem uma coisa que eu acho que pode ser uma neura minha, mas eu acho que a coisa da linguagem, a maneira como me comunico com as pessoas faz muita diferença. Por exemplo, eu fico vendo assim, feirante, você vai numa feira livre, o cara vende ali legumes. Quem que passa ali na banca dele? Passa a vozinha, passa a moça jovem, passa a mãe com os filhos, arrastando os filhos com aquela bagunça de criança pequena, passa as crianças pegando os legumes, entendeu? Aí, esses tempos, eu vi um cara fazendo bonequinho de cenoura, assim, escavado com canivete. Quando tinha uma criança meio arteira lá, ele dava um bonequinho de cenoura. Entendeu? Que legal. Então, olha só como é que é. O cara percebeu. Ele tava fazendo bonequinho de cenoura antes de ter a criança. Eu fiquei um tempo olhando e não tinha criança passando. Aí uma hora eu tava comendo um pastel, olhei, passou a criança, ele deu. Ele deixava uns bonequinhos prontos. E aí a mãe conseguia fazer a compra ali com mais tranquilidade? Quem que não gosta de quem gosta do seu filho pequeno? Sim. Já viu o cara que quer paquerar a moça que anda com o cachorrinho na praça? O que ele faz? Ele arruma um cachorrinho e vai lá fazer graça com o cachorrinho dela, né? Então, se você gosta do meu pet, eu gosto de você. Eu sei que a comparação é ruim, né? O pet e a criança.
Mas a gente tem isso. Eu já fui pai de filho pequeno. Quem gosta dos meus filhos pequenos, eu gosto da Sim, pessoa sim. também, já ganha minha simpatia. Já. Então, olha o que o cara fez. Se ele vê que começa a ter muita criança puxando pilha de maçã ali para ele, ele arrumou a solução. Agora, as pessoas são diferentes. É a tia é a vozinha que compra a cenoura, é a natureba que vai fazer um shake, é a mãe de filho pequeno. Mas o que essas pessoas têm em comum? Todas elas querem legumes. As pessoas estão querendo uma alimentação mais saudável. Tem uma coisa que unifica essas pessoas, Entendi. né? Então, na persona, você pode buscar os pontos em comuns. Um em comum também, mas também pode ter assim, eu suponho que você tem uma banca e você recebe muita velhinha, muita vozinha. Cara, o jeito de falar é diferente, né? Você ajuda a carregar, se ela comprar muita coisa, você ajuda a levar no carro, entendeu? Entendi. Então tem umas coisas assim que conhecer o público-alvo faz você definir algumas atitudes, algumas ações práticas. Como fazer o bonequinho de cenoura ou levar no porta-mala da vozinha. Legal. Agora, eu acho que assim, tem uma capacidade que a gente não se dá conta que é muito decisiva, que é observar, né? A gente é muito consumidor de conteúdo, de cenas, de imagens, mas a gente não para meditar, olhar aquela cena e falar assim, nossa, tá acontecendo aquilo ali no meu negócio, né? E isso é um problema para muito profissional liberal, eu acho. Quando ele está muito ocupado com o operacional, não sobra tempo para meditar. É. Meditar nesse sentido Refletir mesmo, né? refletir, de Pensar, observar. observar. Certo. Imagina, eu não sei, mas imagina, a gente tem amigos dentistas, amigos médicos, imagina quantos pepinos eles convivem com os pepinos no dia a dia e não tem tempo para resolver, para parar. Nem viram que tem o problema, né? Problema com a secretária que faz as perguntas erradas, e aí o cara tá lá dentro do consultório e não tá vendo o que a secretária tá falando, né? Sim. Ou a secretária que tem que lidar com o gênio difícil do patrão, e aí ela tem que fazer meio de campo ali. Cada negócio é um negócio, né? Uma dificuldade desse nosso canal, um desafio desse nosso canal é isso, né? A gente entrega conteúdo para pessoas muito variadas. Negócios muito variados. Por exemplo, a gente podia ter criado um canal que ensina a educar, gerar negócio na internet para profissionais liberais. Profissionais da saúde. Profissionais da saúde. Seria mais... Para o mundo jurídico. Específico. Né? E... Público gospel. Teria um limite, né? Mas assim, eu acho que esse limite é bem largo. Muito grande. Tem muita gente dessa área no Brasil. Mas às vezes é um cuidado que também não pode limitar muito também. Tipo... eu tipo vou falar pra... faço casamento na praia de noivas até 25 anos. Só em Ilhabela. Cara, aí você não tem mercado também, né? Aí limitou tanto que não tem mercado. Agora, entendi. você sabe que tem um negócio... Mas é mais raro também acontecer, né? E tem alguns negócios que às vezes aparecem na tela da gente. Eu fico pensando, né? Minha esposa gosta muito de crochê e tricô. E ela acompanha um cara que ensina crochê e tricô. Já começa aí. Não é muito comum no Brasil, em outros países é. Na Rússia, por exemplo, tem muita gente, muito homem que faz bordado. Aqui no Brasil quase não tem, não é uma cultura, né? Aqui o crochê e o tricô é uma coisa feminina, majoritariamente. Esse cara ensina crochê e tricô num canal do YouTube. E não aparece a cara dele, só uma câmera assim em cima na mão dele com coisa e ele vai falando. Eu nunca vi a cara dele, ele só fala. Ele fala bem, explica muito bem. Eu não entendo nada porque para mim é um mistério aquelas linhinhas passando ali. Mas minha esposa pega coisas novas ali toda hora. E ele tem um diferencial que é um homem falando num ambiente completamente feminino, praticamente, né? Mas o conteúdo é muito bom e ele sabe muito bem as dificuldades. Você vê que ele acha o que a pessoa quer saber, qual que é o macete que ela quer saber, muito bem. Ele faz vídeos bem focados. Legal. Então, assim, cada negócio é um mistério. O que eu acho que a gente aqui precisa ajudar o pessoal é pensar sobre o próprio negócio. Sim. Né? Não aceitar fórmulas, mas pensar sobre o próprio negócio. Igual essa coisa que a gente tá falando assim, ter um tempo para observar.
Ter um tempo para observar, ficar à toa observando a coisa acontecer no seu serviço. Uhum. Ali tem uns insights, certeza. Tem coisa passando debaixo do nariz de todo mundo. Gente, obrigado. Você chegou até aqui a última página. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui também na área de comentários. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. A gente sempre esquece de falar, mas não custa nada você curtir o vídeo e seguir o canal aí. Se esse canal está sendo útil para você, manda o link para algum amigo que pode se beneficiar também. Isso incentiva muito o nosso trabalho aqui.